Hoje a gente vai falar de Estevão. Não esse Estevão. Não esse também. É, esse. Estevão, um homem que aparece entre Atos 6 e Atos 7 e é um cara muito importante para a história da igreja. Para entender a história dele, a gente precisa entender o momento que a igreja estava lá. Bem no começo da igreja primitiva, nós tínhamos os apóstolos cuidando da igreja e cuidando de tudo, pregando. E um dos problemas que cita lá no pedaço de Estevão é que as viúvas não estavam recebendo corretamente a parte dela na distribuição diária do alimento. E aí o povo chegou para reclamar com os apóstolos para eles resolverem isso. Então os 12 apóstolos se juntaram, conversaram entre si e no meio desses gregos e hebreus reclamando, chegaram para eles e falaram: ó, vocês peguem 7 pessoas dentro aí do povo, que são pessoas de boa índole, pessoas cheias do Espírito Santo, e escolham eles para cuidar disso daqui, porque a gente tem que pregar, a gente não pode ficar parando para cuidar dessas coisas. Então o povo foi lá, escolheu 7 pessoas, entre essas 7 pessoas estava Estevão. Então Estevão foi um dos primeiros 7 diáconos da igreja primitiva. E Estevão se destacou na história, e ele é um cara importante porque, além dele ser um diácono, que era o trabalho dele cuidar dessa distribuição diária do alimento, cuidar do templo e cuidar das coisas relacionadas a isso, ele era um cara que começou a se aparecer, mas não no sentido mal. Ele começou a fazer pregações, começou a mostrar prodígios e sinais entre as pessoas, e ele não estava sendo mais só um diácono, ele está começando a ser um pregador para aquele povo. E como todo pregador do evangelho genuíno, ele começou a ser questionado pelos sacerdotes e pelos escribas e fariseus da época. Então o pessoal chegava para ele, começava a questionar, começava a debater com o que ele estava falando, mas a palavra fala que a sabedoria que ele tinha e o Espírito Santo nele era tão forte que as pessoas não conseguiam nem debater, não conseguiam nem levar o que ele falava como falso. Então o que o pessoal fez? Começou a pagar e subornar pessoas para poder falar mal dele. Começar a falar que ele falava que Jesus iria destruir o templo, de que Jesus estava acabando com a lei de Moisés. E aí, com esse povo todo separando para falar essas mentiras dele, juntaram bastante gente subornada e levaram ele até o conselho. Chegar até o conselho, os sacerdotes chegaram e apontaram para o governador, falando para ele: ó, esse homem está mentindo, esse homem está falando heresia aqui no nosso meio, está falando que esse Jesus vai destruir o templo, de que ele vai acabar com a lei de Moisés, vai vir destruir tudo aquilo que a gente acredita. E aí olharam para Estevão e perguntaram: é verdade isso? E a Bíblia fala que naquele momento olharam para Estevão e viram os olhos dele brilhando e o rosto dele brilhando como de um anjo. E aí ele começou a falar tudo que Jesus tinha feito, tudo que Deus tinha feito, desde a história de Moisés até a crucificação de Cristo e tudo aquilo que tinha acontecido, e começou a contar toda aquela história. E após isso ele começou a falar contra aqueles sacerdotes, contra aqueles governadores, falando que eles sempre têm um histórico de julgar os profetas, de não aceitar a palavra dos profetas, de ir contra tudo aquilo que eles acreditam. E o povo, ouvindo isso, começou a ficar bravo. Os sacerdotes, ouvindo isso, começaram a ficar com raiva dele e pegaram ele, arrastaram ele para o meio da cidade e jogaram sua capa sobre Saulo. Saulo estava lá assistindo tudo isso. E começaram a apedrejar ele, pegava, e a única coisa que ele conseguia dizer é: Pai, recebe o meu espírito, porque ele via que ele estava indo partir. Então Estevão, olhando para cima naquele momento de dor, começa a ter uma visão do pai e do filho assentado do lado do pai. Ele começa a contar isso para as pessoas: eu tô vendo o pai sentado ali, e à direita dele tá o filho. E aí só fazia o pessoal ficar com mais raiva dele, porque achava que ele estava falando mais e mais mentira, e começaram a apedrejar ele, e ele, olhando para o céu, disse: Pai, recebe o meu espírito e não impute a eles esse pecado, e morreu. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, deixa seu gostei, se não gostou, deixa o gostei também, comenta aí embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo para mais pessoas conhecerem a história desse cara tão importante, e muito obrigado, até mais, tchau, tchau!